E olha esse outro caso aqui, gente. Tem mais, hein? Mais um furto registrado no bairro São Jorge, aqui em Uberlândia. Uma comerciante que já tinha sido vítima dos criminosos 2 outras vezes. Olha as imagens do vagabundo ali, ó. Com a cara dura aqui na câmera de segurança. Ela teve parte do sistema de ar-condicionado levado durante a madrugada. É assim que eles fazem. E ele vem de bicicleta e tudo, né, gente? Olha a ação do vagabundo Carolina Barros. Vamos lá. Estamos acionando a Carol, enquanto isso eu mostro as imagens. Olha lá o momento que ele pega parte do ar-condicionado e vai levar. E sabe o que é pior? Não vai ser para esquentar a casa dele ou refrigerar daqui a pouco no calor que vem. Isso aí é para trocar por droga. E tem alguém do outro lado comprando. Semana já mostramos uma operação dessa, aí de um local de materiais recicláveis que a polícia fechou. Mas tem gente comprando, não pode, porque se não tiver onde vender, não vai. Vamos fazer o seguinte, a gente está vendo as imagens aqui no campo desse homem andando, circulando, o gambá está ali numa boa de bicicleta e tudo. Carolina Barros vai contar pra gente os detalhes. É no mínimo revoltante, né, Carol? O que uma pessoa quer com um pedaço de ar-condicionado? Só um pedaço ainda que não vai conseguir funcionar. É claro que é para torrar na droga. Sem dúvida, Lúcio, e realmente, como você disse, é muito revoltante, porque por menor que seja o lucro do bandido que leva esse tipo de material, seja fiação ou, nesse caso aí, um pedaço de uma máquina de ar-condicionado, o prejuízo para a vítima é muito grande, porque não é somente o que foi levado que tem que ser reposto, não. Em um dos casos que nós vamos mostrar aqui agora, por exemplo, uma horta hidropônica ficou no prejuízo também. Mas vamos com calma, porque teve várias ocorrências. São pelo menos 3 nessa região aqui que a gente está, do bairro Laranjeiras. É a região da Grande São Jorge, viu? Olha só, essas imagens que você mostrou aí mostram com muita clareza o momento em que o bandido escala o muro, né? Chegam 2 ladrões ali de bicicleta, dá pra gente ver isso. Um deles escala. Ele consegue pegar um pedaço de uma máquina de ar-condicionado, coloca na lixeira, vasculha algumas coisas, né? Procurando talvez mais algo de valor para ele levar. Mas e aí? Ele pula de volta, Lúcio, e eles fogem na bicicleta que eles chegaram, levando esse pedaço de máquina de ar-condicionado. É muito revoltante realmente, viu, uma situação dessa, porque realmente o que fica para as pessoas é o prejuízo, mas principalmente a sensação de insegurança. Logo depois que esses homens fugiram de bicicleta, a comerciante disse o seguinte para a polícia, né? Porque foi acionada a polícia militar assim que amanheceu, que essa é a 3ª vez que o local é alvo de furto em menos de 2 meses, e nas outras 2 ocasiões levaram fiação elétrica e também máquina de ar-condicionado. Agora, eles ligaram para a polícia. E aí, como era uma ocorrência que já havia acontecido durante a madrugada, dá até para a gente ver aí que ainda estava bem escuro, a polícia não compareceu no local. A polícia estava em outra ocorrência, tinha situações de flagrante acontecendo, e situações como essas de furto acabam ficando sem aquele atendimento imediato. E é possível também fazer a ocorrência pela internet, né, pelo sistema da delegacia virtual. Então as pessoas acabam ficando mesmo com uma sensação de muita insegurança, e a gente entende muito bem essa sensação, né, porque afinal de contas, segurança é o que toda a população precisa. Agora, também teve outro caso. Vizinho, a gente está na rua Ângelo Cunha, aqui no bairro Laranjeiras, e além desse caso que nós acabamos de contar, que é aqui do outro lado da rua, do lado de cá, numa ONG, também visitada por criminoso. E olha, ele foi muito ousado, gente. Eu vou convidar a Silene para vir aqui para conversar comigo, para me contar mais detalhes. Mas ele foi tão ousado que ele andou por cima do telhado, sabendo que estava sendo filmado. É isso, né, Silene? Boa noite. Boa noite. É isso. Ele subiu em cima do telhado para não ser filmado. Então é uma pessoa que conhece, né? Eles entraram aqui na noite de quinta-feira, até a gente descobrir por que a gente estava sem energia, nossa horta ficou sem energia. Levou um longo tempo até a gente descobrir. Então eles cortaram o fio, sabia qual fio cortar. Não satisfeito, nessa noite, essa madrugada, né, que foi 4 horas da manhã, eles retornaram novamente aqui, levaram mais fio, e não é a primeira vez que eles entram também. Eles já entraram no nosso bazar, eles já entraram para o telhado, já destruíram. Eu acho que
um mês atrás eles entraram aqui também, pegaram, arrebentaram uma janela para levar um fio de extensão. Então, assim, não é só o que eles levam, é a insegurança que a gente fica e a destruição que eles deixam. Deixam um rastro de destruição. E aqui nós atendemos 110 crianças no contraturno escolar. Além disso, também nós somos polo do Instituto Alexa, são mais 200 crianças, então nós atendemos mais de 300 crianças. Então, assim, estão tirando das crianças. Só o prejuízo dessa noite é mais de R$4.000. Então, era um dinheiro que a gente poderia estar investindo em melhorias para a instituição, a gente poderia estar melhorando o atendimento com as crianças, nossa quadra que a gente precisa cobrir. Então, assim, a gente tem subvenção da prefeitura sim, mas é contado ali. Então, de onde que a gente tira esse dinheiro? É da nossa venda da horta, que quase que foi prejudicada, é do bazar que a gente tem também, né? Então, sim, são voluntários também que fazem esse trabalho para a gente, que nos ajudam muito e ficam indignados. É o trabalho dele que eles estão fazendo, vivendo nessa insegurança, sabe? Vendo tudo escorrer entre os dedos. Escorrer entre os dedos. Então, são famílias que a gente atende, né, durante a semana, são mais de 60 famílias que a gente está atendendo, então essas crianças também. Então, assim, a gente pede segurança. Aqui, se você vai olhar no entorno aqui, nós temos vários equipamentos sociais. É o nosso, nós temos o posto de saúde, nós temos o UAI, nós temos 2 escolas, temos o bombeiro. Aqui a gente tem uma creche, né, que é o Sal da Terra. Então, assim, o que a gente quer é um policiamento, a gente quer segurança, a gente quer ter um apoio da polícia. Eu fiz ocorrência, e aí? A gente tem a filmagem do cara entrando aqui, a gente tem o rosto do cara, que é o mesmo que entrou lá. E aí, o que vai ser feito? Se a polícia quiser, para onde que isso foi vendido? Ferro velho está ali, né? Nós sabemos onde que é aqui. O que nós vamos fazer? Nada. A vítima fica refém. A vítima fica refém. Quem pode fazer, né? Quem pode fazer alguma coisa por nós? Nós precisamos de segurança, né? Aqui, no caso, foi levada a fiação, então, por 2 dias quase consecutivos. Entraram a primeira noite, eles levaram, voltaram na noite seguinte, que foi essa madrugada, e levaram mais fiação também. E a horta precisa, né, da energia? Nós precisamos da energia, não só para a horta, para tudo. Então, igual eu já falei, só da energia o prejuízo que é, né? Então, assim, nós vamos colocar novamente. E aí? Vão vir tirar novamente? O que a gente faz? Né? Então, eu acho assim, que a gente pede o policiamento que passa no entorno aqui, né? A gente agradece a Silene falando conosco, porque ela fez considerações importantíssimas. A gente está num local aqui que é rodeado por muitas instituições que precisam de um olhar mesmo do poder público, né? A gente está falando de escola, a gente está falando de UAI, a gente está falando de ONGs. E olha que prejuízo grande, hein, Lúcio? R$4.000. Pois é, dureza, hein, Carol? Dá um conselho a essa mulher aí, se ela sabe qual é o ferro velho que está receptando 181. Ela não precisa aparecer. Toda a população tem que ajudar aí. Enfim, esse crime de fiação, qualquer tipo de furto, ele tem que acabar. Alguém tem que parar. Ela pode ligar para o 181, a Carol orienta, a Carol sabe como funciona, que com certeza não precisa passar nome, nada, a polícia vai levantar dados e vai bater no ferro velho e vai prender esses vagabundos. E outro detalhe aqui que é importante a gente lembrar é que fazer o boletim de ocorrência eletrônico ali em casa, pela internet, não é tão eficaz quanto você ir presencialmente até uma unidade da polícia. Por quê? Porque lá você tem as imagens, lá tem tudo. E daí fica pela metade do trabalho, a polícia não consegue trabalhar, não consegue agir numa situação como essa, tá certo? Fica as dicas para você aí, para que você realmente consiga se proteger, porque dá vontade, de fato, de ficar esperando o vagabundo chegar na madrugada. Mas isso vai sujar as mãos? Vai sujar as mãos com reticências? Não, né? Então a polícia que faça o trabalho dela. Vamos lá, gente. Olha, esses bairros aí estão complicados. A vagabundagem está agindo e a população não aguenta mais.